Oi, pessoal, meu nome é Graziele e eu faço parte do time de suporte da Mais Entregas e hoje vou mostrar para vocês como criar regiões e vincular essas regiões a uma tabela de região. Para que você vai usar isso? Se você quiser cobrar por bairro ou de uma região para outra, cobrar um valor diferente, você pode usar essa feature para isso. Você acessa a parte de cadastros, regiões, e vamos cadastrar então as regiões para depois colocar o preço e fazer uma tabela, né? Então a gente vem aqui em adicionar regiões, adicionar região, a gente escolhe a cidade, neste caso é Florianópolis. Vamos colocar um nome, nesse caso eu vou criar a região de Palhoça. Temos duas opções para criar regiões, tá? A gente pode criar a região desenhando no mapa. Então, a gente pode pegar os pontinhos aqui e ir desenhando. E a gente pode usar o OpenStreetMap para criar essas regiões. Eu vou utilizar então o OpenStreetMap, que é mais prático, né? Eu já tenho ele aqui aberto. Então, aqui eu vou escrever Palhoça. Beleza, já achou aqui. Então, aqui eu tenho o desenho de Palhoça, certo? Então, eu vou copiar o número dessa região do OpenStreetMap e vou jogar aqui no gerador de polígonos. E aí a gente vai colar aqui na URL. Ele tem já um número aqui, a gente vai substituir esse número. Ctrl V, dei um Enter, beleza. Já tenho o código JSON e vamos colar aqui nesse campo importação de JSON. Ctrl V, vamos importar o JSON. Beleza, ele já encontrou a região de Palhoça, agora é só confirmar. Beleza, nossa região já está aqui. Então a gente pode fazer esse processo para todas as regiões. Para a gente criar uma tabela de região, o primeiro passo é esse, é criar uma região individual. Depois é transformar essa região individual em região agrupadora. A gente faz isso da seguinte forma: vamos aqui em adicionar região. Vocês podem ver que tem duas opções, né? Região individual ou agrupadora. Já criamos a região individual e agora vamos criar a região agrupadora. Então, aqui no nome eu vou colocar Palhoça e vou selecionar a região agrupadora, ok? Para o nosso exemplo, eu vou escolher a região de Palhoça, certo? Porque eu quero que cada bairro, né, cada região específica de Florianópolis tenha um preço. Mas, por exemplo, se eu quisesse que Palhoça e São José fosse o mesmo preço, então eu poderia vir aqui e buscar São José, né? Então quer dizer que qualquer região, qualquer entrega dentro da região de São José e dentro da região de Palhoça é uma região agrupadora que eu vou cobrar um valor, certo? Nesse nosso caso, a gente vai querer só Palhoça. Vamos excluir São José, Palhoça. Beleza. Então aqui eu já tenho a lista das minhas regiões individuais e das minhas regiões agrupadoras. Como a gente já tem todas as regiões aqui, agora vamos criar uma tabela. Para criar a tabela, então a gente vem aqui em personalização, precificação, adicionar. Beleza. Então nossa tabela vai ser, vou chamar de tabela por região, modelo é por região, método de cálculo, fórmula padrão. Antes da gente dar preço para as regiões, a gente tem que preencher essas abas aqui, tá? Aba de região, outros, tipo de serviço e espera. Então vamos lá. Região. Eu vou dar um desconto de 10% se ambas entregas forem no centro. Centro é uma região, eu vou dar 10% de desconto se manter na região. Isso não é muito utilizado pelos nossos parceiros, então eu não vou colocar nenhum desconto aqui. Vamos aqui em outros. Então, a gente define um valor mínimo para entrega. Neste caso, eu vou definir um valor mínimo de R$10. Se você não quer definir um valor mínimo para entrega, você quer só que a tabela respeite os valores das regiões, você pode colocar um centavo aqui. Retorno fixo, desconto do retorno. Eu não vou cobrar retorno, então não vou colocar nenhuma informação aqui. Tipo de serviço.
Esse é um campo que antigamente era se usado, mas hoje não usa mais. Então a gente vai colocar 1 centavo só para a gente prosseguir mesmo com o processo. Espera. Então a gente vai colocar 10 minutos, porque normalmente 10 minutos ali o entregador gasta na entrega e na coleta, e vamos colocar 10 minutinhos a mais nesses outros campos, que é exatamente o que eu falei aqui do tipo de serviço. Minuto e seguido, vou colocar 20 centavos. Beleza, vou salvar a minha tabela. Então, primeiro a gente salva a tabela com aquelas informações e depois a gente vai em editar, certo? Agora eu vim aqui em região e apareceu todas as regiões que eu coloquei de forma agrupadora. E eu vou colocar as regiões que faz sentido, né? Que são as regiões que eu trabalho. A gente vai colocar os preços para essas regiões, tá? Você pode ver que tem aqui a origem, todas as regiões que eu tenho agrupadora, eu tenho ela como origem, como destino. Você pode ver aqui todas as opções que você teria nessas regiões que já estão cadastradas, tá? Aí é só você ir preenchendo. Uma funcionalidade legal que a gente tem, que é para ajudar o parceiro, né, nesse processo, é essa opção de replicar. Então você tem algumas opções aqui, ó, que você pode replicar nos locais não preenchidos. Então, se tudo é um valor, e em alguns momentos, em algumas regiões são valores diferentes, você pode simplesmente replicar pelos lugares não preenchidos. Vou dar um exemplo disso. Da Ilha para Palhoça, eu cobro R$ 20 e da Palhoça para a Ilha, R$ 20. Além da Palhoça para São José, que é mais longe, eu também cobro R$ 20. Beleza, essas duas opções, essas duas cidades, que é Palhoça e São José, eu cobro diferente. O restante eu cobro R$ 10. Então, eu vou vir, como eu já coloquei o valor para essas condições especiais, eu vou vir aqui e vou replicar nos locais não preenchidos. Então, você pode ver que o sistema, ele preencheu todos os lugares. Isso facilita a vida do parceiro, né, na hora de criar as regiões. Então, eu coloquei os preços. Tá tudo certo. Eu venho aqui em salvar os preços nesta região, tá? Nunca se esqueçam de salvar os preços nessa região para depois prosseguir com as outras regiões, ok? Então vamos em salvar. Então a gente já salvou o preço na região e agora a gente vai salvar o preço da tabela, tá? Então salvamos a tabela, ok? Temos nossa tabelinha aqui.